bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa conversa. Que a paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre, que possamos ser amparados, aconchegados e iluminados pelo amor de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Que possamos sentir essas vibrações de harmonia, de paz, de esperança, harmonias calorosas que venham aquecer o nosso coração neste momento. Primeiramente, gratidão ao Lar Espírita Luz e Amor, o nosso querido Lela, por mais esse convite. E hoje nós vamos falar de um tema intitulado Examina-te. É o capítulo 3 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com mensagens de Emmanuel. Começamos então lendo um trechinho da carta de São Paulo, do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E Emmanuel começa assim: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Olha que bonito, né? Que interessante. Primeiro ele diz que na obra de Jesus, na obra do Cristo, tem lugar para todo mundo. Desde que traga ideias boas, substanciais para a coletividade. Essa primeira frase nos faz refletir no seguinte sentido. Primeiramente, todas as ideias são boas. O trabalho cristão não é prerrogativa desta ou daquela parte da comunidade. O trabalho cristão não é prerrogativa de tal ou qual determinada religião. O campo de trabalho é para todos. E desde que alguém traga uma ideia sadia, essa ideia é válida. Primeiramente, a mensagem é para que nós afastemos qualquer preconceito contra segmento religioso filosófico. Nós devemos respeitar todas as escolhas e todos os modos pelo qual o homem busca esse contato com a divindade. E nós vemos nessa época de pandemia uma movimentação muito grande em todos os segmentos, sejam religiosos ou filosóficos, no sentido de nos ajudar. Quem acompanha as redes sociais, a gente percebeu uma série de movimentos, seja para ajudar os animais, seja para ajudar os seres humanos em necessidades, né, muitas vezes de alimento. Muita gente perdeu o emprego ou está sem trabalhar, e nós vimos uma movimentação grande. Muitos grupos formando, muitas vezes sem nem serem ligados a segmentos religiosos, mas grupos de amigos se juntando para arrecadar alimentos, para fazer marmita, para distribuir nas ruas. E nós vimos esse movimento como um grande trabalho na obra do Criador. É o exercício da fraternidade, de pensar no outro. Então, este é um ponto positivo que nós podemos mencionar. Mas Emmanuel continua. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. O que isso vem nos trazer? Num grupo de trabalho, vamos primeiramente mencionar o que Emmanuel foca aqui. Num grupo de trabalho cristão, cada um tem um cadinho de contribuição. E como as árvores são diferentes, cada uma dá um fruto de uma determinada maneira, ou de um determinado sabor, e numa determinada época do ano, se cada árvore tem a sua peculiaridade, fornece algo de si, próprio de si,
O ser humano também é assim. Então, Emmanuel mostra que num grupo as pessoas são diferentes, mas nem por isso são menos importantes. Vou dar um exemplo. Mesmo numa empresa, o faxineiro é tão importante como o presidente. A mulher que serve o café é tão importante quanto a secretária. No grupo de trabalho cristão, a pessoa que abre a porta e faz a faxina é tão importante quanto o presidente. A pessoa que abre a porta da sala do passe é tão importante quanto aquele que aplica o passe. A pessoa que arrecada os mantimentos e separa as roupas para doação é tão importante quanto aquele tesoureiro que vai decidir como vai pagar as contas. Por quê? Porque todo ser humano tem como contribuir algo de si. E nós precisamos valorizar aquela contribuição. E aí continua Emmanuel. O apóstolo Paulo compreendeu a verdade, essa verdade, né? De que cada ser humano tem algo de si para dar. Afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Então todo o trabalho, seja ele na seara cristã, de auxílio ao próximo, ele precisa ser feito com humildade. Mas o que é humildade? É ter a noção exata daquilo que nós podemos e daquilo que nós não podemos. Qual é o meu campo de ação? Fazer o melhor que nós pudermos dentro da nossa posição e não nos sentirmos menosprezados. Como nós citamos os exemplos, a pessoa que abre a porta da sala do passe é tão importante quanto um presidente do grupo espírita. Todo o trabalho dentro de um grupo, ele é essencial na sua peculiaridade. Todos nós somos estritamente necessários dentro do grupo, cada um com a sua contribuição. Então, todas as vezes que nós nos dispusermos a fazer esse trabalho cristão, e quando nós nos sentirmos no impulso de fazer a mais daquilo que nos cabe, Emmanuel chama atenção para que nós nos examinemos. O que eu estou fazendo é para me vangloriar? É para me mostrar melhor que o outro? Como eu estou fazendo o meu trabalho? Tem algum momento em que eu falo alguma palavra, tomo alguma atitude que humilha o outro? Eu estou tentando competir com o outro, com o meu amigo de trabalho? E a gente sabe que mesmo dentro de qualquer grupo, existe essa competição. Mesmo dentro de grupos filosóficos religiosos, existe, porque é um trabalho que o ser humano ainda precisa desenvolver, que é o trabalho de se examinar. O que eu faço? O que é movido pelo quê? Que sentimento move esta minha ação? E abrangendo esse leque de incidência desse conselho de Emmanuel, seria muito salutar que nós conseguíssemos examinar as nossas atitudes em todos os flancos, seja na área social, na área profissional, dentro da família, dentro da casa espírita ou do segmento religioso em que nós nos vincularmos, que atitude eu tomo e o que me move para tomar essa atitude. Lembrando do exemplo de Jesus, ele veio com todo o seu conhecimento, ele espalhou amor, bondade, carinho, mas ele também foi firme em muitas situações. E mesmo essa firmeza, ela tinha o cunho de educar, né? O cunho de ajudar o próximo. A exemplo de Jesus, ele chamou para o seu apostolado pescadores, cobradores de impostos, gente muito humilde, agricultores,
andava com Jesus várias pessoas, um grupo de mais ou menos 70 prostitutas, leprosos, aleijados. Mas ele via em cada uma dessas pessoas a potencialidade no trabalho do bem. E é isso que essa lição nos traz, para que nos examinemos e também, examinando as nossas atitudes para com o semelhante, possamos enxergar o outro tal qual ele é, mas enxergar não só os defeitos, como nós temos o hábito de fazer. Precisamos enxergar em cada um dos nossos semelhantes a sua potencialidade. O que de potencial tem e o que nós podemos aproveitar desse potencial, mesmo num grupo espírita. Cada um tem uma potencialidade e um não é mais importante que outro. Mesmo em termos de mediunidade, de fenômeno mediúnico, nenhum é mais importante que o outro. São só ferramentas diferentes para serem utilizadas no trabalho do bem. Então, quando nós nos propomos a fazer um trabalho social, espiritual, de caridade, ou qualquer outro tipo de trabalho, mesmo no nosso campo profissional, toda a tarefa é movida pelo quê? E aí Emmanuel dá a dica, ela precisa ser movida pela humildade. No sentido de conhecer, não de subserviência, de você abaixar a cabeça para tudo. A humildade no sentido de eu preciso conhecer exatamente qual é o meu potencial, o que eu posso e eu também os meus limites, o que eu não posso. E as nossas atitudes movidas por esse sentimento, elas vão ser atitudes mais serenas, como Jesus. Jesus não deixou de dar a sua mensagem, ele não deixou de apontar aquilo que ele discordava com relação à atitude de alguns homens da época. Ele sempre apontou os erros, mas nunca movido pelo sentimento de contenda e pelo sentimento de vangloriar-se acima dos outros. Né? Esse sentimento de contenda que ele precisa ser excluído dos nossos grupos, porque esse é o momento de nós nos unirmos, de enxergar no outro a sua potencialidade, procurar desenvolver e valorizar essa potencialidade. Mesmo dentro de qualquer trabalho, seja um trabalho dentro de casa, alguém fez um trabalho dentro de casa? Alguém lavou a louça? Alguém fez um café? Vamos valorizar esse trabalho. Que café maravilhoso! Seu café está muito bom. Obrigado por você ter lavado a louça. Obrigado pelo alimento que você preparou. No nosso campo profissional, dizer obrigado a alguém que realizou uma tarefa. Elogiar sinceramente a dedicação de um ou de outro. No grupo de segmento religioso, valorizar o trabalho do outro, agradecer o trabalho do outro. Uma vez eu fui fazer um trabalho numa casa, um trabalho social, uma casa que eu não conhecia, uma casa espírita. No final né, foi um evento social que nós fizemos, uma noite da pizza. No final do trabalho, das atividades, o dirigente do grupo, que era então o presidente, nos reuniu em círculo, nós demos as mãos, fizemos uma oração de agradecimento por tudo ter corrido maravilhosamente bem, e ele foi e agradeceu a todos pela participação, e mesmo durante o evento ele ia de lugar em lugar, agradecendo, inspirando uma palavra de apoio para aqueles trabalhadores daquele evento. E isso criou uma harmonia muito grande. No final do trabalho, fizemos a oração em círculo e depois ele foi agradecer. E o modo dele agradecer foi se ajoelhando no chão e beijando nossos pés. Aquela cena me tocou profundamente.
ele não disse quase nada, ele simplesmente agradeceu pela dedicação de todos e pediu licença, e se ajoelhou e beijou um por um dos pés daquelas pessoas trabalhadoras que tinham prestado serviço aquela noite, um serviço voluntário. Enquanto ele beijava um por um, eu vi várias pessoas chorando. Como eu tô emocionada agora. Por quê? Num primeiro momento a gente ficou constrangido. Como alguém vai beijar meu pé? Eu fiquei o dia inteiro trabalhando aqui nessa correria, meu pé tá suado, meu pé tá sujo, sei lá, né? E ele levantava a calça e beijava, né, o peito do pé de cada um dos trabalhadores. E é constrangedor, mas assim, quando eu recebi aquele carinho, aquele ósculo, aquele beijo no pé, a emoção foi maior, né? E a gente sentiu a espiritualidade muito em volta, muito feliz. Porque era um gesto que não era para vangloriar-se, não era para dizer, se mostrar, não era para... O dirigente do trabalho, humildemente, estava agradecendo. E o dirigente do trabalho, no final, nos ajudou a carregar as caixas, a recolher as coisas, a varrer o chão, dando valor ao trabalho de cada um. Então, essa lição que Paulo mandou nessa carta para essa comunidade dos filipenses, uma comunidade cristã que estava começando, no sentido para que evitasse contendas, vamos evitar brigas, vamos evitar discórdias, as farpas, vamos evitar ferir o outro, né? Tanto quanto nós pudermos. E para isso é melhor, a gente precisa se examinar. Até nos examinarmos durante uma reunião, durante uma reunião de trabalho, mesmo que não seja só o trabalho espiritual. Em qualquer atitude, em qualquer situação que nós estejamos, antes de falar e antes de tomar qualquer decisão, precisamos examinar o que nos move. Se nós formos dizer uma palavra ou algum gesto movido pelo sentimento de nos vangloriar, ou de contenda, ou de briga, ou de qualquer sentimento que não seja o bem comum, prudente seria se nós nos calássemos e nos contivéssemos. Porque nós vivemos uma vida de relação interpessoal que fatalmente nós magoamos o outro e somos magoados. E a gente só fica magoado com quem a gente gosta. Porque aquela pessoa que a gente não tem nenhuma afinidade, no trânsito alguém xingou, fica nervoso na hora e depois você esquece. Mas as pessoas que a gente ama e que a gente se importa, quando nos magoam ou quando toma alguma atitude, uma palavra que nos ferem, nós sentimos, porque nós nos importamos com essas pessoas. E daí a importância de nos examinar, reconhecer o nosso erro, se fomos nós o agressor, ou às vezes nós nem tivemos a intenção de agredir, mas percebemos que magoamos a pessoa. Ao nos examinar, que tenhamos a coragem de pedir perdão, a coragem de nos reconciliar, de amparar uns aos outros. Porque um dos grandes ensinamentos que nós ainda demoramos para aprender é o ensinamento da fraternidade. Que a palavra fraternidade vem da palavra fratello, que é irmão. Então, nós ainda não enxergamos o outro como irmão. E de uma coisa nós precisamos nos conscientizar. Primeiro, de que nós somos filhos de Deus. Nós temos dentro de nós a centelha divina. E nós temos a potencialidade de nos transformar. Né? Aristóteles falava de potência e ato. Nós temos a potência para que em ato possamos nos transformar naquilo que nós quisermos. Então, eu tenho uma força dentro de mim. Eu vou direcionar para onde? Como eu estou usando essa força dentro de mim? É nesse sentido o examinar-se.
Eu sou filho de Deus com potencialidade. Para que direção eu estou direcionando essa força? Porque essa força é direcionada para o bem, ela vem em reflexo num bem maior. Se essa força é direcionada para o mal, para contenda, para briga, para destruição, ela vem com essa mesma força, porque é da lei do universo, que eu receba da vida o que eu dou para a vida. E a gente falando de árvore, né, e de fruto, e de potência, a natureza nos dá um exemplo maior de fraternidade, de amor. Porque por mais que a gente pode uma árvore, eu corte uma árvore, eu machuque, ela está sempre cumprindo seu papel de dar sombra e frutos. E ela não escolhe para quem dá os frutos. Ela não escolhe a quem alimentar. Ela não escolhe a quem dá sombra. Ela simplesmente serve. E é esse serviço ao próximo que nós estamos aprendendo ainda, né? Então, o importante é servir, mas importante também é como servir ao próximo. Então, o meu trabalho, seja ele material, seja ele na seara do campo espiritual, do campo da ação social, bastante necessária ainda hoje, como é que eu estou servindo? Eu estou servindo com amorosidade? Uma vez eu vi um relato de uma moça que ajudava a distribuir cestas básicas numa certa comunidade carente. E uma vez ela expressou a sua indignação, porque diz que estava ali doando, servindo, e a pessoa, uma certa pessoa que veio receber aquela ajuda, foi bastante grosseira com ela. E ela achou um absurdo. Como assim? Eu estou lá ajudando. Mas aí o importante é, ao receber essa atitude grosseira, essa vibração grosseira, o que eu faço com ela? Eu acolho e me indigno ou eu transformo? Porque André Luiz diz uma coisa muito interessante. O mal não pode, o mal tem que parar em mim. Eu não posso ser o veículo para que ele se perpetue ou que ele se espalhe. Então, se alguém veio e disse uma palavra grosseira, num momento de infelicidade, num momento de raiva, de nervosismo, que o mal pare ali, né? Que a vibração violenta pare em nós para que a gente transforme aquilo. E, com certeza, nós temos essa condição. Somos filhos de Deus. Então, o que eu disse a essa pessoa foi o seguinte: imaginou como ela está se sentindo humilhada em receber uma cesta básica, uma roupa usada? Talvez não seja a situação que ela gostaria de estar. E nós também não sabemos que mais outros problemas essa pessoa enfrenta. Então, como disse Jesus, não julgueis, em hipótese nenhuma, nenhuma. O que nós precisamos é transformar, né? Transformar a palavra violenta em uma palavra de ânimo, de calma, transformar sentimentos. Esse é o nosso trabalho íntimo. Transformar até mesmo os sentimentos dentro de nós, né? Eu recebo uma agressão, uma palavra agressiva, como é que eu faço para transformar isso? Eu não posso acolher isso dentro de mim porque me faz mal. Eu transformo compreendendo a situação em que ela foi proferida e o que levou o outro a ser agressivo. Então, o olhar para o outro, primeiro examinar-se. O que me move? Que atitudes eu tomo e que sentimentos movem essas atitudes? Elas precisam ser movidas por sentimentos ligados ao bem comum, sempre. Seja dentro do lar, seja na cidade, no trabalho, fora. O fato de usarmos máscaras para sair, para que não sejamos o veículo de contaminação de outras pessoas, é um trabalho ligado ao bem comum. É um respeito pelo outro, né? O distanciamento por hora é um respeito pelo outro, né? O respeito às leis é um respeito também pelo outro, pelo direito do outro,
né? E aqui sem discutir se as leis são justas ou injustas, né? Estamos numa sociedade em que nós precisamos, antes de tudo, entender que a minha atitude fatalmente reflete no outro. E essa pandemia veio mostrar que assim como nós possamos passar num espirro o vírus fatal muitas vezes para um através desses pequenos contatos, o que nós não podemos passar com os nossos pensamentos, com as nossas palavras? Que energia nós estamos passando com as palavras e com os pensamentos? Que tipo de energia nós estamos envolvendo o nosso semelhante? E que tipo de energia nós estamos impregnados? Por isso, examina-te. O que te move? O que nos move? Em todas as nossas atitudes, em todos os segmentos em que nós atuamos. Estamos no mundo sempre interagindo. Então, a minha palavra, a minha vibração, o meu pensamento, ele interage nesse cosmos. Com o que nós estamos contribuindo para o mundo? Que tipo de pensamento, de vibração, e que tipo de ideia, e que tipo de aspiração nós estamos jogando no mundo? Essa é uma responsabilidade nossa. E a transformação desse planeta para um planeta de regeneração é um trabalho nosso também. É a partir da nossa transformação íntima. Eu transformo dentro para refletir fora. Então que possamos examinar as nossas atitudes, não só durante essa semana, mas a cada instante em que nós formos compelidos a agir, a pensar e a falar. Que possamos refletir bastante em cada sentimento que envolve a nossa manifestação de vontade, de pensamento, o que nos move. Então, nós podemos falar o que nós entendemos e o que pensamos de uma maneira em que não fira o outro. Então, para que eu mostre a minha verdade, ou aquilo que eu entendo como verdade, ou o meu pensamento, eu não preciso, consequentemente, ferir o outro. Eu posso expor a minha ideia sem que eu entre em contenda. E isso serve para todos os flancos em que nós agimos. Nós somos seres humanos que fomos colocados no mesmo planeta maravilhoso para que nós possamos aprender, trocar ideias, trocar experiências, evoluir, buscar novos caminhos. E esse caminho que nos está sendo mostrado com cada vez mais força é o trabalho pelo bem comum, de que Jesus já mostrou lá há 2000 anos e que nós ainda não conseguimos implantar. Mas não tenhamos dúvida, esse trabalho está sendo implantado na nossa Terra, no nosso planeta maravilhoso, e graças a Deus que nós estamos aqui hoje para fazer a diferença no mundo. Gratidão pela atenção, que Jesus possa nos abençoar, iluminar, trazendo, além dessa imensidão de natureza que nós temos como presente divino, muitas bênçãos dos céus, que possamos nos sentir realmente filhos de Deus, abençoados e com potencialidades de transformar a nossa vida e o mundo a partir da transformação dos nossos sentimentos. Muita paz a todos, gratidão.